hoje nós vamos buscar uma palavra que chama os guardiões do templo. Ah, Maria Rosa, essa palavra interessa, né? Você só vem aqui denunciar e dar patada, né? Mas hoje eu estou para falar sobre os guardiões do templo. Mas que templo é esse? Os guardiões são esses? Quem são os guardiões e quem são os templos? Você sabe que a palavra de Deus a gente tem que aprender a declarar. Declarar a palavra do livro da sabedoria, porque a palavra é nosso manual de instruções, que nós buscamos para nos edificar, e é por isso que diz os guardiões do templo. Você sabe que muitas das pessoas dizem que não existe, né? As pessoas não creem na palavra, na luz da palavra, na verdade da palavra. Mas no Salmo 91, 10 diz assim, está falando aqui, gente, dos guardiões do templo, tá? O Salmo 91 é o salmo que chama os guardiões do templo, porque nós somos os templos, né? Então, esses templos são protegidos, guardados. Aqueles que se colocam debaixo das asas do Altíssimo. E aí, no Salmo, no capítulo 10, diz assim, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darem ordem para que te guarde, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quem são aqueles que se colocam debaixo das asas do Altíssimo em obedecer à lei vai ser os guardiões pela graça? Porque a palavra de Deus é a luz aos nossos olhos, dizendo aos nossos olhos para que contemplamos a sua lei. Você sabe que a lei de Deus é uma proteção para a vida do filho. Você sabe que quando o filho está aprendendo a andar, está aprendendo a tomar maturidade, os filhos são sempre acompanhados ou pelos pais ou por alguém que o pai coloca para proteger, guardar esses filhos. Por que os pais levam as crianças para uma creche? Porque as crianças não têm maturidade para se cuidar sozinhas. No entanto, os pais levam para que pessoas numa creche cuidem dos seus filhos, enquanto vocês estão ocupados fazendo seus afazeres. Então, esses anjos que está escrito no Salmo 91 são esses guardiões para proteger os filhos de Deus nessa terra. Mas você sabe que aqui a gente tem que pregar a palavra da verdade. Tem os filhos de Deus e tem criaturas. Então nós temos que saber entender o que a palavra de Deus nos mostra e nos revela em questão dos guardiões do templo. Quem nós, seres humanos, somos os templos, porque Deus falou que não se agrada de templo construído por mãos de homens. O templo da habitação do Espírito Santo somos nós, seres humanos. Nós somos os templos, onde Deus envia os anjos para que guardem assim, os templos. É que as pessoas elas não conseguem ver pelo lado sobrenatural e pelo lado espiritual, porque as pessoas elas insistem em buscar só aquilo que é físico. Quem é essa pessoa? Ah, shalom, meu irmão. Glória a Deus, seja bem-vindo. Então, obrigada. Então, quando a gente busca compreender a palavra que nós
Agora, você sabia que quando você cura o bloqueio, se você não tem, você não cumpre essa questão para você ter esse seguro? Porque o seguro tem cláusula. Se você não cumprir as cláusulas desse seguro, do seguro desse tempo, que nós somos os templos, e se a gente não estiver cumprindo as cláusulas desse tempo, a gente abre brecha para que entre os anjos de trevas para nos atormentar. Você sabe que no Salmo 91 está escrito tudo isso. Mas aqui nesse 10 é engraçado porque nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Praga nenhuma. Do que Deus está falando? Deus está mostrando para a gente das pandemias, das pragas, das enfermidades, daquilo que está atormentando nesse dia que estamos vivendo, vírus se espalhando, uma doença aí que era pela picada do mosquito, que está voltando, que o povo de Deus não está compreendendo e eles não cumprem esse protocolo do sistema de segurança espiritual e aí eles abrem a vida deles e eles não respeitam a palavra de Deus, eles não respeitam a lei de Deus. São os filhos e filhos da terra que não honram os pais. Porque na palavra de Deus diz que bem-sucedido é o filho que honra o pai. Mas não está falando de pai físico, não, viu? Está falando do nosso pai espiritual, está falando do dono, do Criador dos céus e terra. Ele é o nosso pai, a qual nós devemos honrar. Mas como nós devemos honrar esse pai, esse nosso pai? Buscando contemplar a tua lei, dizendo aos nossos olhos para que nós estamos debaixo desse seguro. Meu amigo, meu primo, Luciano Soares, gente, meu primo, meu irmão, cardeal. Vamos descobrir aqui. Eita, o que está acontecendo? Diz aí se voltou esse áudio. Diz aí, meu primo. Meu primo que eu não vejo há tantos anos, mas que eu tenho saudade da minha família. Diz aí se chegou o áudio. Ai, obrigado. Meu primo lindo. Acho que você nem lembra mais de mim, lembra? Luciano Soares. Filho da irmã da minha mãe. Isso é top. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Então, vamos dar continuidade aqui. Essa palavra que chama guardiões do templo. Você sabe que todos nós que adoramos... Sim, claro que eu lembro de você, meu primo. Imagina como eu posso esquecer da minha família. Jamais, eu amo. Eu amo a minha família de paixão. É um amor que a gente não se explica. É isso aí. Então, mesmo quando a gente está longe, a gente ora, intercede, coloca na presença de Deus. É isso. O chamado na nossa vida para interceder pela nossa vida e a nossa família. Nós somos os templos, né? Então, os guardiões do templo é os anjos que Deus envia para aqueles que amam ao Deus da glória. Para aquele que faz de Deus a fortaleza. Porque quem é essa fortaleza? Essa fortaleza é nos momentos de angústia, de adversidade na nossa vida, a gente sabe onde é que a gente busca o socorro. O socorro é na presença do Pai. Porque o filho que honra os pais serão bem-sucedidos, bem-aventurados. Então é sobre isso que está falando no Salmo 91, capítulo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chega na tua vida ou na tua tenda. E aí diz mais, porque essa proteção, ela está presente a todo tempo na nossa vida e a gente vê
pessoas sendo atingidas e nós estamos debaixo dessa proteção, debaixo desses guardiões, os anjos que Deus envia para que nos guarde, nos proteja. E aí, essa felicidade que exala de dentro para fora é a ministração desses guardiões que nos leva a ser luz para outras pessoas que Deus envia na nossa vida, para que nós sejamos direção para aquelas pessoas que não acham o socorro. E aí a gente mostra onde é o socorro, que o socorro é só na proteção do Deus Altíssimo e que não há outro lugar, não existe outro Deus, ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado. E na palavra de Deus diz que toda a terra, todas as nações iriam estar aos seus pés, porque ele é a proteção que nos guarda. A palavra de Deus é os guardiões dos templos. Que templos são esses, Maria? Templo do Espírito Santo. Obrigada, minha amiga Leide. Shalom. Então, os guardiões do templo, porque o Salmo 91 tem 7 pragas, mas também tem 7 proteção. E no capítulo 10, é essa proteção que nós estamos vendo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chega à tua tenda. Ou seja, nós, quando a gente nos colocamos em honrar o Pai, nós estamos debaixo dessa proteção. Então, as pessoas quando entram aqui no meu canal, elas desenvolvem essa honra ao Pai, a honrar o Pai. Mas como que honra o Pai, Maria? Com o corpo, com a alma, com o espírito, adorando na presença, na intimidade, deixando o Espírito Santo mostrar para a gente as coisas que a gente tem que deixar o nosso achismo, deixar coisas momentâneas, coisa que é de momento, uma felicidade momentânea que derruba o templo ou que abre brecha para que entre os espíritos do engano. Então a nossa vida não pode ser coisa de momento. A nossa vida ela tem que ser intensa. Nós não podemos trocar esses guardiões vindo do céu para a terra por coisas terrenas. Que coisas terrenas são essas, Maria? Você sabe que a nossa carne ela é corrupta. E a gente tem que tomar cuidado porque a nossa carne ela não se converte. Quem se converte é a nossa alma, que nos conecta com o espírito, com o nosso espírito. E aí é que vem para a gente essa proteção, essa conexão entre o natural e o sobrenatural. Porque a gente tem que nos observar, tem que vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para a gente não cair em contradição, para a gente não cair no abismo ou a gente não abrir brecha para que entre o ladrão, escrito em João 10:10, o ladrão que te rouba, que te mata, que te destrói. Mas esse ladrão só entra na nossa vida quando a gente abre brecha, quando a gente não está debaixo das asas do Altíssimo, ou que a gente abre bloqueio para que entre esse ladrão. Por que esse bloqueio, Maria? Porque nós somos pessoas que têm anjos que são anjos seguranças. Que seguranças são esses? Você acha que quando você é um templo do Espírito Santo você não tem seguranças? Tem. Seguranças espirituais que nos defende no corpo, na alma e no espírito, ou seja, nos protege espiritualmente e fisicamente. É por isso que lá em Efésios 6 está dizendo que nós subimos nas regiões celestiais e nós derrubamos quem? Aquilo que quer nos derrubar. Nós levamos para o ringue e nós lutamos contra espírito das trevas e nós vencemos. Por que nós vencemos? Nós vencemos quando nós obedecemos às regras
dessa luta, dessa batalha e dessa guerra. Quando nós somos exército do Senhor dos Exércitos, porque nós temos essa proteção, esse escudo aqui, chamado anjos protetores, que estão na nossa frente, e eles brigam ao nosso favor. Eles batalham ao nosso favor, espiritualmente. E aí é por isso que nós estamos debaixo dessa proteção. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chega à tua tenda. Nós somos a tenda, nós somos essas pessoas que são luz para aqueles que estão sofrendo com as pragas. Aqueles que forem infectados pelas pragas, nós devemos ser luz para essas pessoas, nós devemos mostrar para essas pessoas que há cura, que há salvação. Como assim, Maria? Quando nós nos colocamos debaixo das asas do Altíssimo, para ter essa proteção, que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chega. Está falando de praga, está falando de pandemia, está falando de vírus, está falando de morte, de maldição. É isso que está dizendo na palavra de Deus, que nós devemos observar e obedecer a lei para ter a proteção da graça. Porque se nós formos rebeldezinhos profanos, nós vamos ter a desgraça. Que desgraça é essa? A maldição das pragas escrita na palavra de Deus e principalmente no Salmo 91. Então nós devemos buscar o que, Maria? Buscar o arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para ter o que? A proteção. Os guardiões do templo. Os guardiões do templo, mas isso as pessoas não entendem, não compreendem à luz da palavra que nós trazemos aqui, que nós declaramos aqui. Maratona no livro da vida, eleva a nossa mente à sabedoria espiritual, a essa proteção, a essa graça, e não se mistura no mundo, no mundanismo, no meio dos rebeldes, da rebeldia, sem lei, um povo sem lei, um povo que não tem a graça, mas está buscando, invocando a desgraça, as pragas, as pandemias, as enfermidades. Mas esse povo não entende. Para compreender a palavra, a verdade, a revelação da palavra, você tem que maratonar. Você tem que aprender a maratonar no manual de instrução. Você tem que aprender a maratonar nas cláusulas do seguro, porque o templo tem um seguro. E os guardiões, os seguranças, guarda quem? Quem está assegurado. Os seguranças armados guarda quem tem um contrato fechado com uma seguradora. E a seguradora envia os seguranças armados, exigem que esses seguranças armados, esses guardiões, protegem aquele que carrega riquezas. Que riquezas são essas, Maria Ruas? A riqueza da obediência da lei de Deus e tem a proteção da graça. Então, tudo isso é uma revelação espiritual, porque a palavra de Deus são códigos, chaves e senhas e é revelada para quem se coloca debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da rocha, como Deus falou para Moisés: Moisés, você quer ver Deus, Moisés? Então, se esconde na rocha. Deus estava mandando Moisés se esconder atrás de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua era a rocha ali. A rocha que andava com o povo saindo do deserto, que a Miriam orava, Shalom, meu irmão, e a rocha manava água para aquele povo no deserto. Então, quando Deus falou: Moisés, tu quer me ver?
Tu quer ver a minha face, Moisés? Se esconde atrás dessa rocha e tem a proteção dos guardiões. Quando nós mostramos para as pessoas a luz da palavra, a revelação da palavra, a proteção que está debaixo dessa graça. E agora eu aviso para você, cuidado. Shalom, cuidado com a desgraça da desobediência e da rebeldia dos rebeldes sem lei, que está atraindo as pragas escritas na palavra de Deus, está atraindo, está invocando as pandemias por conta da rebeldia. E vocês sabem que rebeldias são essas? Vocês sabem? Um povo que foi avisado para não sacrificar no altar de Baal. Esse canal aqui está avisando desde antes do Natal para o povo de Deus não sacrificar no altar babilônico, sacrifício de Natal, de Ano Novo e de Carnaval. Esse povo invocou pragas, invocou enfermidade, invocou o espírito de morte. Porque esse canal aqui não tem achismo, não tem religiosidade, aqui prega a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. E nós buscamos no alto do céu para a terra uma palavra chamada provisão. O que é essa provisão, Maria Ruas? É algo que Deus nos avisa que está para acontecer na terra. Deus avisa quem? Os seus santos, que eleva o seu espírito na sabedoria divina, na sabedoria do sobrenatural. E aí Deus faz igual fez com Ezequiel, capítulo 2, versículo 4 de Ezequiel. Ezequiel, eu estou mandando você fala no meio de um povo rebelde, que eu estou falando. Não é você, Ezequiel. Não é você, Ezequiel. A voz é sua, Ezequiel, mas a palavra é minha porque eu estou mandando você falar, Ezequiel. Você vai lá e fala que essa é a vocação do nosso chamado. Que Deus fala assim, Ezequiel, os filhos são de coração duro, semblante obstinado de coração. E Deus fala assim, Ezequiel, eu te envio no meio desse povo, e assim tu dirás, Ezequiel, e assim diz o Deus, eles que ouça ou que deixe de ouvir, porque são casa rebelde, e eles vão de saber que no meio deles eu enviei um profeta para profetizar, para não invocar espírito de morte, de trevas e de pandemia, sacrificando no altar dos ídolos e suas idolatrias. O povo está brincando com a palavra de Deus, zombando da palavra de Deus, botando na sua vida ofertas, dízimos e ofertas e primícias no altar do Natal, no altar da virada de ano novo gregoriano e no altar grande, né, chamado Carnaval, que é as ofertas que eles ofertam corpo, alma e espírito para o ladrão que rouba, que mata e destrói, que são que as pragas e as pandemias, porque esse povo tem coração duro. E aí Deus fala mais assim: para os guardiões guardarem os templos, que somos nós, a gente precisa cumprir protocolo, obedecer a lei, para ter a proteção da graça, os guardiões do templo. E aí Deus fala assim para Ezequiel: mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouça, que deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Deus está mandando a gente falar para um povo rebelde. Não é para um povo que se acha crente, que se acha religioso. A gente fala para um povo rebelde. E a gente tem que observar muito bem, porque Deus fala na palavra que esse povo rebelde são cobras, escorpiões, víboras surdas que estão no corpo dessas pessoas rebeldes sem lei. Olha só quanta praga, quanta desgraça, quanta maldição que esse povo, em desobedecer os mandamentos da palavra de Deus, eles vão atrair. Enchentes, enfermidades,
doenças. Por quê? Porque vocês dispensaram os guardiões do templo. Esse povo diz não para a palavra de Deus. Esse povo virou as costas para Deus para receber do acusador as enfermidades. Esse povo invocou a desgraça e a pandemia para a vida de vocês mesmos. Vocês foram buscar dizimando nesses 3 altares, que é o altar da desgraceira, da desgraça, da maldição da humanidade. De tempos em tempos, o povo é alertado contra essas desgraças de pandemia. Mas o povo, eles não querem. Esse povo religioso, eles preferem ouvir os pastores com vozinha de cordeirinho enganando vocês e vocês se deixando ser enganado. Sabia disso? Então, quando tiverem nas filas de hospitais gritando o remedinho do governo, vacina do governo, achando que vacina vai curar maldição, vai tirar maldição de corpo de ninguém. Esse povo não tem noção do que eles invocaram. Esse povo não tem noção da desgraça que buscou para suas próprias vidas, para suas famílias. Esse povo não tem noção do sangue que vocês derramou nesse altar da festa do carnaval. Agora que vocês dispensaram os guardiões do templo, vocês vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Porque vocês invocou para o corpo de vocês a desgraça. Essa desgraça entrou no sangue, no corpo, na mente, entrou na vida de vocês do alto da cabeça até a ponta dos pés, a desgraça, a pandemia, a enfermidade, a miséria. Vocês estão incorporados com essa desgraceira. E aí vocês vão fazer o que agora? Hein? Que socorro vocês estão achando que vocês vão ter, que vocês não quiseram o Rei da Glória na vida de vocês, mas vocês invocaram o ladrão que está roubando, matando e destruindo. E começou feio nessa quarta-feira de cinzas, né? Onde é que está a felicidade que esse povo estava derramando sangue no altar babilônico, no altar de Baal? Onde é que está a felicidade desse povo agora? Está na ressaca? Está na morte de maldição? Está onde? Onde será que está? Onde será que está a felicidade desse povo hoje? Será que eles estão ouvindo essa palavra que os guardiões do templo estão sendo ativados? Ou os espíritos da desgraça entrou? Hein? Essa palavra aqui, gente, não é para qualquer um. Essa palavra aqui é para quem quer ser ativado na fé. É para quem quer ter a proteção dos guardiões do templo. Que quer estar coberto pelos olhos do Altíssimo, pela graça. Um povo que se esconde atrás da rocha. Um povo que sabe que Yeshua HaMashiach é o socorro presente e bem presente, mas é para aqueles que honram o Pai. O filho que dá honra ao Pai será honrado. O filho que busca sabedoria será exaltado pela sabedoria. Porque a palavra de Deus não se zomba. E quanto a nação zombou da palavra de Deus nesse altar da festa da carne, não é verdade? Então essa palavra é para refletir. Essa palavra é para conscientizar a humanidade. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do Eterno Criador de céu e de terra, e que é o nosso Pai, e que nós devemos honrar quem? Ao nosso Pai. O filho que honra o Pai será bem-sucedido. Shalom, shalom.